Meus amados irmãos e amigos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Estamos em uma semana especial no Salmo 11. Hoje é o nosso segundo dia. Nós vamos continuar analisando esse salmo, porque ele tem muitas coisas a nos ensinar. Vimos ontem que a mensagem para nós ela é bem dura, porque nós temos só duas escolhas, não é? Essa é a verdade que acompanha o ser humano a vida toda. Mas vamos analisar isso aí, tá bem? Deixe o seu joinha para promover o canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bem? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você quiser, mande o seu pedido de oração, tá bem? Não esqueçam, sempre tenho um horário de oração às 4 da manhã. Eu tenho orado por todos vocês, por todos nós, né? Sempre oro pelos meus amigos, por todos aqueles que me pedem oração. Eu oro às 4 da manhã e também às 10 da noite antes de dormir. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que és para nós, por tudo que fazes por nós. Queremos fazer do Senhor o nosso refúgio. Queremos fazer do Senhor a nossa fortaleza. Queremos fazer do Senhor o nosso Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E queremos continuar dependendo e buscando o Senhor enquanto podemos achar. Abençoe nossos amigos que assistem essa mensagem. Abençoe a todos os que assistirem essa mensagem com uma bênção especial do céu, Senhor. Que os seus problemas sejam resolvidos, suas lutas, ó Deus, lhes dê vitória nas lutas. Que eles também alcancem aquilo que estão buscando, que os seus projetos se tornem ou deixem de se tornar uma realidade de acordo com a tua vontade. Então, somente, ó Senhor, abraça a gente agora ao estudar a tua palavra. Ajude-nos a aprender de ti. Nós o adoramos, nós o buscamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos voltar ao Salmo 11. E hoje eu vou ler já na versão portuguesa. Eu tenho essa Bíblia na versão portuguesa. Eu li ontem na versão Almeida atualizada. Aqui já o título muda. Lá era Alto Refúgio, Deus é um alto refúgio. Aqui é a confiança do justo. Aqui diz assim: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, que escape ao monte que é igual a uma árvore. Fuja, né? Escape para um monte igual a uma árvore. Porque eis que os iníquos estendem o arco, dispõem suas flechas sobre a corda, para flechar às escuras os retos de coração. Se os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está em seu santo templo. O Senhor tem no céu o seu trono. Os seus olhos veem e suas pálpebras esquadrinham os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma aborrece o que ama a violência. Sobre os maus fará chover calamidade, fogo, enxofre e vento abrasador serão a porção do cálice deles. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face, ou contemplarão o seu rosto. Meus amados, ontem nós vimos a grande pergunta de Davi em relação a essa questão de Deus é um refúgio e alguém sugere ele fugir para outro monte, para buscar refúgio em outra fonte. Querendo ou não, nós temos hoje várias filosofias e a própria ciência como fonte de conhecimento, fonte de satisfação, né? O ser humano hoje tem buscado prazer, alegria e felicidade em várias fontes que não Deus. Infelizmente, nessa busca, o que é que nós acabamos fazendo? Atropelamos uns aos outros, matamos uns aos outros, quebramos relacionamentos, destruímos uns aos outros.
para que o ser humano seja livre, ele acha que felicidade é a ausência de leis, de regras, de mandamentos, de normas. Então, a verdade foi lançada por terra. Daniel capítulo 8, versículo 12, 13. A verdade foi lançada por terra. O ser humano abandonou a verdade. Hoje, o relativismo diz que não existe verdade absoluta. Então, Deus não é a verdade, o Espírito Santo não é a verdade, a Bíblia não é a verdade, a lei não é a verdade, nada é verdade absoluta. Tudo é relativo. O ser humano vive uma verdade relativa. E acontece que essas verdades relativas, se eu tenho a minha verdade, e a minha verdade se confronta com a sua verdade, elas se chocam, elas criam divisão entre nós. E aí nós temos as grandes guerras no mundo todo, né? Porque o ser humano realmente abandonou a verdade. Junto com a verdade, o ser humano abandonou a justiça. O ser humano abandonou o amor. E o ser humano abandonou a própria lei. Então, cada um agora cria suas próprias leis. E ao criar suas próprias leis, suas próprias regras, o ser humano acaba entrando em conflito consigo mesmo e com o seu próximo. Por que consigo mesmo? Porque eu sei que existe dentro de mim essa ideia de certo e errado. Não preciso ler a Bíblia, não preciso que ninguém me diga o que é certo e o que é errado. Dentro de mim já existe um consenso, já existe uma certeza. Eu, quando vou fazer qualquer coisa, a minha mente já diz: isso é certo? Isso é errado? Isso é justo? Percebe? A questão é que para que eu possa anular a minha consciência do certo e do errado, o que eu faço? Eu crio uma justificativa. Eu crio uma justificativa dizendo: não, nada é errado. Por isso, a segunda pergunta que hoje nós vamos analisar é: veja, existe uma afirmação no versículo 1. Davi afirma: o Senhor é meu refúgio. Deus é meu refúgio. Mas alguém diz: esse refúgio não é suficiente. Deus abandonou a terra, Deus abandonou você, Deus não ama você. Foi isso que Satanás disse para Eva: Deus não quer você feliz. Se Deus não quer ver você feliz, por isso ele estabeleceu essas regras. Então nós temos que quebrar essas regras, destruir as regras para a gente ser feliz. É proibido proibir. O ser humano vive essa ideia louca, irrazoável, irracional, de que pode ser feliz na desobediência, na criação de suas próprias regras, de suas próprias normas, de seu próprio entendimento. Eu mando em mim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Acontece que, dentro da definição de liberdade que o próprio ser humano criou, qual é a definição de liberdade que o ser humano criou? A minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu irmão ou do meu próximo. Então, existe um violar de liberdade o tempo todo. Por quê? Porque eu quero ser feliz, eu quero ter ausência de dor, eu quero ter ausência de sofrimento, eu quero ser plenamente satisfeito. E se alguém contrariar a minha vontade, contrariar o meu desejo, então ele que se dane, porque eu quero é ser feliz. Estou nem aí para a felicidade dele. É um problema muito sério isso. Todos nós vivemos essa triste realidade
de um ser humano que quer a liberdade, destruindo tudo à sua volta. E aí a pergunta do Salmo é: os fundamentos, quando os fundamentos estão sendo destruídos, aqui ele colocou num presente contínuo, né? Aqui na versão atualizada colocou no pretérito perfeito, uma ação já concluída. E realmente nós temos que olhar para a Bíblia como que isso realmente já aconteceu, né? E vem acontecendo diariamente, ou odiernamente. Os fundamentos estão sendo destruídos. Vamos colocar no presente contínuo então. Os fundamentos estão sendo destruídos ou foram destruídos. E nós vamos analisar um por um. Hoje nós vamos analisar os 4 juntos. Mas nas próximas lives, nos próximos dias, nós vamos analisar cada um separadamente. Vamos analisar os 4 juntos. A pergunta de Davi é: os fundamentos estão sendo destruídos. Que fundamentos são esses? Primeiro, a verdade. A Bíblia diz, João capítulo 17, versículo 17, que a Bíblia é a verdade. Nós vamos analisar isso numa live. A Bíblia é a verdade. Mas vem o relativismo, né? Vem o iluminismo, que a gente viu ontem, tirou Deus do centro do universo, tirou Deus da história, né? E Nietzsche disse que Deus morreu, e a ciência diz que Deus não existe. Aí a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Mas não só a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade. Jeremias, capítulo 10, versículo 10, diz que Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 5, diz que o Espírito Santo é a verdade. João, capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus Cristo é a verdade. Salmo 119, versículo 142, diz que a lei de Deus é a verdade. Veja, a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade. Mas essa verdade está sendo destruída. O ser humano começa a dizer que Deus não existe. Então, se Deus não existe, você veio de qualquer coisa. Você pode ter vindo até da lama, do macaco, de um protozoário, de uma minhoca. De uma explosão cósmica que aconteceu no universo há 4,5 bilhões de anos. Houve essa explosão cósmica e delas gerou-se uma bactéria. E essa bactéria gerou um protozoário, o protozoário gerou uma outra coisa, e depois vieram as tartarugas, vieram aí os crocodilos, vieram os outros animais de 4 patas, e aí surgiu o macaco começou a andar só em 2 patas, e depois o macaco se transformou em um ser humano. Acontece que essa evolução foi há 4,5 bilhões de anos, e o macaco que existe hoje continua andando de 2 patas, sem falar, e embora seja um animal inteligente, assim como outros animais são inteligentes, eles nunca são capazes de criar uma caixa de fósforo, como nós podemos bem saber, ou criar um pregador de roupa. Veja, ontem eu falei sobre as soluções humanas como fonte de felicidade. A invenção, o ser humano é inteligentíssimo. Deus criou você e eu com muita inteligência. Mas o macaco que ainda existe hoje, né? O cachorro continua se reproduzindo cachorro. As tartarugas continuam se reproduzindo tartarugas. Mas o ser humano quebrou essa verdade, destruiu essa verdade. Inclusive, o cristianismo se tornou problema porque o cristianismo adotou a autocrítica, século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, adotou a autocrítica como forma de corrigir erros da Bíblia.
Ou seja, os milagres não aconteceram, a sarça ardente, o mar vermelho, né? As pragas do Egito, os milagres de Jesus Cristo, tudo é ilusão. O ser humano quer uma justificativa para continuar desacreditando em Deus. Então vamos destruir a verdade. A verdade que ensina sobre Deus, a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Então ela ensina sobre Deus, então vamos destruir essa verdade. Outro fundamento destruído, o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, por que tanta guerra? Por que tanta violência? Por que tanta morte? Por que tantas coisas ruins? Não, Deus não é amor. Então vamos destruir isso aí. A Bíblia diz que Deus é amor. Não, não pode ser. Se Deus fosse amor, realmente nós viveríamos num mundo mais justo. Não teríamos tantas desgraças acontecendo em nosso planeta. Então vamos destruir esse fundamento. A ciência, não. Aí vem até a filosofia, né? Faça amor, não faça guerra, né? Tudo é uma teologia criada, inclusive pela falsa teologia cristã, de que a palavra de Deus tem a verdade, mas ela não é a verdade. Vamos ter cuidado com isso. Nós vamos analisar isso. Essa semana nós vamos estudar muito isso aí. No Salmo 11, Davi pergunta: os fundamentos estão sendo destruídos. O que é que pode fazer o justo? Terceiro fundamento, a lei. Eu pergunto para você, e você pode analisar friamente, coloque nos comentários aí. Qual é o país da Terra que subsiste, que existe sem lei? Que não tem uma constituição definida? Qual é o país? E mesmo a cultura indígena, já que você diz, os índios, o índio não tem lei. Tem sim, tem. Dentro da cultura indígena existem as regras. Existem as tradições que eles respeitam. Existe a adoração, existem os cultos que eles praticam. Sejam a Deus, sejam às árvores, sejam aos animais, sejam aos objetos da natureza, não importa o que eles constroem com eles mesmos, né? Os seus objetos de culto que eles constroem, eles têm sua tradição, eles têm suas leis e eles seguem rigidamente essas leis. Tudo no universo é regido por leis. E agora o ser humano, no afã de ter liberdade, no afã de ser feliz, ele quer ser feliz quebrando regras, destruindo a própria lei, quebrando a lei. Diz Daniel capítulo 7, versículo 25, que se levantaria um poder político religioso que ele destruiria as leis. Daniel 8, 12, 13 diz que a verdade foi lançada por terra, que o ser humano pisou na verdade. Daniel 7, 25 diz que havia um poder, que ele mudaria os tempos e as leis. Oséias capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 diz que na terra não existe mais verdade. E no próprio Salmo, existem vários salmos aí dizendo que a justiça fugiu da terra. E no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, o apelo de Deus para todo ser humano é: façam justiça. Exerçam juízo e façam justiça, porque a minha salvação está prestes a se manifestar. Portanto, não há justiça mais na terra. Jesus Cristo chegou a dizer que felizes são os que praticam a justiça, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós estamos diante de um problema grave para a humanidade. E sabe qual é o problema da humanidade? É que nós queremos a felicidade sem ter o compromisso com a obediência. O compromisso com as regras.
O ser humano quer ser feliz, mas não quer obedecer. Como pode haver felicidade sem obediência? E a pergunta de Davi é: destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? E veja que aqui há uma questão que a gente precisa falar para concluir esse texto. Esses 4 fundamentos estão sendo destruídos ou foram destruídos. Mas vamos colocar que estão sendo destruídos, ou vêm sendo destruídos ao longo da história humana após o pecado. Então, analise comigo. Davi colocou aqui, no Salmo 11, o ímpio com um arco apontado para os justos, para os retos de coração. E no verso 3 fala de justos, retos de coração, ímpios e justos. Então são 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas, 2 fontes de escolha, 2 fontes de felicidade. Você vai escolher a sua. Aqui eu quero colocar uma questão muito importante aqui para a gente analisar o seguinte. Diante de tudo que está acontecendo, a pergunta de Davi é: o que o justo pode fazer? O que eu e você pode fazer? E aqui, meu irmão, eu tenho que chamar a sua atenção para 2 coisas muito importantes. Preste bastante atenção. Primeira coisa, Davi diz que existe o justo. E o justo está presente nesse mundo, cercado por toda esse conflito e destruição daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é justo, daquilo que realmente pode trazer felicidade ao ser humano. Nós estamos aqui. Agora, eu posso usar o meu cristianismo para concordar, dizer que realmente é assim mesmo, as coisas têm que acontecer, porque no final vai dar tudo certo e vai melhorar. A própria religião moderna, ela tem que responder a essa pergunta, porque nós, como cristãos, somos desafiados a seguir o que a maioria segue, a fazer o que todo mundo está fazendo. É assim mesmo, todo mundo faz isso. Então, quando o cristão começa a justificar as ações do mal, diz Ezequiel capítulo 3, que ele deixa de ser justo e ele passa a ser mau. Então eu tenho um problema grave aqui a ser resolvido. O problema é: o que eu vou fazer diante de tanta coisa ruim que está sendo feita nesse mundo? Qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha escolha? De que lado eu quero ficar? Percebe que a mensagem de ontem ela fica incompleta sem a mensagem de hoje? Os fundamentos estão sendo destruídos. A própria religião moderna diz que você pode fazer o que você quiser. Eu encontrei recentemente um cristão que estava conversando com a sua líder religiosa, a sua pastora, mas ele estava com um cigarro na mão, cigarro aceso. E era o segundo que ele fumava, que eu estava ali perto dele durante algum tempo. Ele estava já acendendo o segundo cigarro. Então o que você pode fazer diante do que estão fazendo hoje com a verdade, com a justiça, com a lei, com o amor? O que você pode fazer? Você tem que tomar posição. Não existe neutralidade nesse conflito. Só existem 2 escolhas. Só existem 2 caminhos. Só existem 2 posições a serem tomadas. Ou você fica do lado da verdade, da justiça, do amor e da lei,
ou você se coloca do lado da impiedade, dessa falsa liberdade, para continuar destruindo as leis. O que pode fazer o justo? Nós temos que nos posicionar. O cristianismo moderno, de acordo com Apocalipse 18, é desafiado a deixar a Babilônia. Apocalipse 18, versículo 4, Deus diz: sai dela, povo meu. Significa que dentro do cristianismo existe uma apostasia. Pessoas acreditando nessas mentiras, acreditando que você não precisa de lei, e por isso Deus aboliu as leis. Existem hoje dentro do cristianismo posição de que a Bíblia realmente não é a verdade, mas ela tem a verdade. Existem livros de pastores cristãos, evangélicos, dizendo que a Bíblia não é a verdade e ela tem a verdade. E você precisa dissecar a Bíblia, ou seja, tirar a verdade daquilo que não é verdade. Então aí a Bíblia tem parte que é verdade, tem parte que é mentira. Deus não é a verdade. Os milagres não são verdade. O que é que você vai fazer, meu irmão? De que lado você vai ficar? Você tem que se posicionar. Davi disse: Deus é meu refúgio. Eu não posso seguir outra direção. Eu não posso seguir outro caminho. Eu não posso fazer outra escolha a não ser continuar grudado nas mãos desse Deus. Eu não posso abandonar a única fonte verdadeira de conhecimento, de felicidade que me leva a conhecer aquele que me propõe a vida eterna. Mas você pode escolher. Você precisa escolher. Essa semana é uma semana desafiadora, porque nós precisamos tomar posição. Nós precisamos fazer escolhas. Não dá para continuar indiferente. Eu não tenho nada a ver com isso, as pessoas estão brigando aí, deixa eles brigarem. Tudo bem. Mas você está sendo desafiado a fazer sua própria escolha, a escolher o seu lado. O que pode fazer o justo? E eu vou dizer 3 coisas que você pode fazer. Primeira, é aceitar que existe uma verdade absoluta. A Bíblia é a verdade. Não existe essa ideia de verdade relativa na Bíblia. Ou é verdade ou é mentira. E você precisa analisar, contextualizar, mas tomar uma posição de aceitar a verdade como verdade e a mentira como mentira. Jesus Cristo falou isso claramente. É sim, sim, não, não. O que passa disso procede do diabo. Aquele que instigou os anjos a duvidar de Deus no céu, aquele que levou Eva a duvidar de Deus no paraíso, é o mesmo que continua hoje inventando filosofias para você desacreditar em Deus, desacreditar na verdade, desacreditar no céu. Então você precisa tomar uma posição, e a primeira delas é aceitar que existe verdade absoluta e existe mentira absoluta. Satanás é o pai da mentira. E existe muita mentira hoje sendo ensinada como verdade. Agora, não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma análise sem buscar conhecer a verdadeira fonte, que é a palavra de Deus. Segunda coisa, diz o Salmo 37, se eu não estou enganado, ele diz para a gente abraçar a verdade. No Salmo 35, ele diz que é para a gente buscar a verdade. Isaías diz que é para a gente buscar a justiça. Jesus Cristo disse que é para a gente amar. E o amor tem se esfriado de muita gente, né? Mateus capítulo 24, versículo 11. Está escrito que o amor se esfriaria de quase todos, devido à destruição da verdade, à destruição da justiça, destruição do amor, destruição da lei.
O amor não tem fundamento sem essas coisas. Sem a justiça, sem a verdade, o amor, a piedade, a verdade não tem significado. Não tem sentido. Então busque a verdade, busque a justiça, busque o amor, busque a lei. E a palavra buscar aqui, ela no sentido de torná-la padrão de vida. Torná-lo fundamento do seu caráter, fundamento da sua personalidade, fundamento das suas escolhas. Torne a verdade a razão da sua existência. Torne a justiça a razão das suas lutas. Torne o amor a razão das suas escolhas. Torne a lei a razão das suas práticas. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, a lei precisa ordenar. A lei é a forma de organizar a sociedade, de levar a harmonia. Então torne a verdade, torne a lei, torne a justiça e o amor um padrão de vida. E aí, quando você tornar a lei o seu padrão, quando você aceitar que existe o certo e o errado, existe a verdade e a mentira, e as injustiças estão aí porque a justiça está corrompida, a corrupção tomou conta do nosso mundo, mas você não precisa ser corrupto. Daniel foi convidado pelos amigos a ser corrupto, e quando Daniel rejeitou, foi jogado na cova dos leões. Nós não vamos encontrar defeito nesse Daniel, a não ser na própria lei do seu Deus. Meus amados, aceite, torne a verdade, a justiça, o amor e a lei o padrão da sua vida e promova a paz. Como é que eu vou promover a paz se eu não valorizo a lei? Se eu não valorizo o amor, se eu não valorizo a verdade, se eu não valorizo... Percebe? Promova o que é certo, promova a justiça, promova o amor, promova a verdade, promova a lei. E como é que você vai fazer isso? A única forma de você fazer isso, meus amados, é fazer com que essas coisas se tornem parte da sua própria vida. Pregar com a sua própria vida. Eu jamais vou dizer que a mentira pode ser justificada. Mas tem muita gente justificando a mentira aí com suas ações. Não, todo mundo faz isso. É assim mesmo. Não temos por que mudar isso. Vamos analisar esses 4 aspectos do fundamento a partir de amanhã. E eu convido você a não perder nenhuma dessas lives, para que você tenha uma compreensão plena do Salmo 11 e você se posicione. O que é que pode fazer o justo? Aceite que existe o mal e o bem, existe o certo e o errado, existe Deus e o diabo, existe a verdade, mas existe a mentira. Padronize, torne a verdade, a justiça, a lei e o amor o padrão da sua vida e promova isso nas suas escolhas, nos seus relacionamentos. E aí você vai viver em paz. Diz o Salmo 35 que quando você busca a verdade, você vai promover a paz. E o que Jesus Cristo disse? Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que pode fazer o justo? O justo pode fazer muito. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer que não está certo esse negócio de você viver de qualquer jeito, agir de qualquer jeito, porque isso machuca todo mundo. Salmo 10 a gente viu que quando o ser humano quer viver sem Deus e sem as leis de Deus, sem a direção de Deus, ele se torna infeliz e torna infeliz quem está perto dele. Porque um começa a machucar o outro.
Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos abençoe para que a gente cada dia se torne mais justo na obediência às suas leis, à sua verdade, à sua justiça, ao seu amor. Querido Deus, meu Pai, a verdade nunca perdeu o seu valor. A justiça clama, a justiça está clamando porque a corrupção tomou conta do nosso mundo. E Isaías diz: façam justiça, promovam a justiça, o amor, a verdade e a lei. Ah, Senhor, ajude-nos a tornar a lei, o amor, a verdade e a justiça o padrão da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos. Transforma o nosso coração, Senhor, para ficar do lado da verdade, do lado do que é certo. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.